Caríssimos, saudações, eu sou o professor Ivan Durães e neste vídeo, considerando que hoje se comemora o dia de Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, eu quero tecer alguns comentários a respeito deste grande pensador que muito influenciou o pensamento da filosofia e da teologia universal. Agostinho de Hipona, ele nasceu em 354, no norte da África, e morreu em 430 da nossa era. Mas o que Santo Agostinho tem a nos dizer nos dias atuais? Qual é a relevância do seu pensamento para nós que hoje, eventualmente, nos lançamos diante dos seus livros, da sua influência em diversos segmentos da filosofia e também da religião? Agostinho, ele, de certa maneira, ele provocou grandes manifestações que, inclusive, abriram espaço para a Reforma Protestante em 1517. Eu não quero dizer com isto que o epicentro da Reforma Protestante tenha sido Agostinho de Hipona. Não, mas na verdade, pensadores que se lançaram em discussões diversas na Reforma Protestante utilizaram Agostinho para defender as suas respectivas opiniões. De modo que nós encontramos tanto pessoas defendendo uma linha de pensamento com base em Agostinho e também reformadores que sustentaram pensamentos de Agostinho de Hipona para levantar, para alavancar grandes discussões da Reforma Protestante, sobretudo a respeito do livre-arbítrio e da condição da vontade humana diante do sagrado. Agostinho, este grande pensador, como adiantei, ele sofreu influências de Plotino. Agostinho, ele não conhecia o grego, então o pensamento platônico que chegou até Agostinho, assim o alcançou via Plotino. Isto porque Agostinho de Hipona, ele não conhecia, ele não dominava o grego. Então todos os textos dos grandes pensadores gregos, notadamente Platão, ele leu por meio de traduções latinas. Então, dentro desta concepção, um tópico que eu entendo de grande relevância para nós hoje diz respeito à concepção de Agostinho a respeito da vontade humana e também do livre-arbítrio. Quando nós nos lançamos diante desta investigação, vamos perceber que Agostinho de Hipona, num primeiro instante, ele começou a considerar que o homem tem a vontade absolutamente livre, apesar daquilo que ele, Agostinho, denominou pecado original. Então, dentro destas concepções, surge aquilo que, posteriormente, nós, pesquisadores em Agostinho, costumamos denominar o dilema da vontade no pensamento agostiniano. Então, dentro desse tema, o dilema da vontade, surge a questão do livre-arbítrio. E, afinal de contas, o que Agostinho concebeu a respeito do livre-arbítrio? Quais foram as suas formulações acerca do livre-arbítrio da vontade? Em Agostinho de Hipona, essa temática relacionada ao livre-arbítrio da vontade, ela não se responde de uma única vez. Isto porque nós encontramos em Agostinho de Hipona pelo menos 3 fases a respeito da sua posição acerca do livre-arbítrio. Em uma primeira fase, aqui que eu vou denominar de Agostinho jovem, este pensador, ele compreendeu que o homem tem vontade absolutamente livre, sobretudo em seu conflito com os maniqueus. Isso quer dizer o seguinte: nesta primeira fase, Agostinho, ele entra em um combate de ideias, um combate intelectual, com um grupo denominado maniqueus, os seguidores de Mani. Por conta disso, Agostinho de Hipona,
ele, em combate com este grupo que acabo de destacar, ele constrói uma concepção a respeito do livre-arbítrio com o propósito de demonstrar que a pessoa humana está no controle de sua vontade. Então, Agostinho de Hipona, ele rejeita tanto a cosmogonia maniqueia e também a concepção ética dos maniqueus a respeito dos, dos elementos da vontade, bem como do livre-arbítrio. Então, um primeiro texto que nós encontramos esta difusão do pensamento agostiniano, construindo uma vontade humana que é senhora de si, está presente em uma obra clássica de Agostinho que se denomina O Livre-Arbítrio da Vontade. Mais à frente, em um segundo momento, Agostinho ele entra em um período de transição. É o que eu chamo de uma fase intermediária de Agostinho de Hipona a respeito do livre-arbítrio. Nesta fase intermediária, Agostinho de Hipona ele apresenta as suas teorias a respeito do livre-arbítrio, em que o homem ele é dependente da graça de Deus para decidir a respeito de questões morais, questões existenciais. Então, nesse contexto, surge o livre-arbítrio, que depende da cooperação da graça divina. Então, por conta de momentos em que o homem deve tomar decisões morais a respeito do certo, do errado, enfim, a respeito da sua própria perspectiva existencial, tanto neste plano terreno, bem como a partir também da eternidade, surge Agostinho apresentando o livre-arbítrio dependente da colaboração da graça divina para que decisões morais inclinadas para o bem sejam passíveis de serem tomadas pela pessoa humana. Pois bem, em um terceiro momento, digamos na terceira fase, nos deparamos com Agostinho de Hipona em uma espécie de conflito extremamente acentuado com Pelágio. Pelágio foi um monge inglês e para Pelágio o homem, no que diz respeito à tomada de decisões morais, ele está totalmente diante da sua própria vontade. Então, Pelágio coloca o homem no controle absoluto da sua vontade para a tomada de decisões de cunho ético. Então, surge no pensamento de Pelágio o livre-arbítrio potencializado, ou seja, uma compreensão de que o homem é absolutamente livre. Agostinho de Hipona, já, digamos, em avançada idade, ele começa a combater com Pelágio e com os pelagianos, que apresentaram o homem absolutamente livre e o homem como o grande gestor da sua vontade. Então, por conseguinte, surge a terceira fase do pensamento de Agostinho de Hipona quanto ao livre-arbítrio. Agostinho muda mais uma vez o seu enfoque teórico e afirma o seguinte: o homem não tem livre-arbítrio. A pessoa humana, portanto, ela depende absolutamente do sagrado para que a partir daí seja possível este homem dependente em absoluto possa tomar decisões morais, decisões existenciais. Então, curiosamente, em um momento, digamos, de compreensão da debilidade humana, temos aqui Agostinho de Hipona em uma fase, digamos, muito decadente, uma fase em que ele não acredita mais na pessoa humana. Verificamos que Agostinho destaca especificamente, de maneira direta, que o homem, além de não ter livre-arbítrio, é o sagrado que dobra a sua vontade.
Então, nesse sentido, nós encontramos Agostinho a sustentar que Deus, o sagrado, manipula a vontade humana de maneira absoluta, de modo que a partir daí, Agostinho, em suas 3 fases, ele segue de uma compreensão que o homem é dotado de livre-arbítrio, em um segundo momento, passa a enfraquecer o livre-arbítrio ao afirmar que é preciso a cooperação divina para que o homem tome decisões existenciais inclinadas para o bem, e numa última fase, Agostinho diz de maneira categórica que é o sagrado que dobra a vontade humana para que este ser humano tenha a possibilidade ou tome decisões éticas existenciais em direção ao sumo bem. Por que isso é interessante para nós hoje? E por que eventualmente não considerarmos que estas discussões ficaram apenas ali nas calendas do século XVI, no período imediato à Reforma Protestante? Pelo seguinte, nos dias atuais nós encontramos um aceso debate entre calvinistas e arminianos. E o interessante é que neste debate entre calvinistas e arminianos, o grande pensador que é chamado à baila, é convidado para participar, de certa forma, deste debate, chama-se Agostinho de Hipona. Isso porque os arminianos se aproximam mais ao Agostinho jovem, ao Agostinho da primeira fase, em que destacam que o ser humano ele é dotado de livre-arbítrio, embora, claro, os arminianos, eles especializaram um pouco mais essa concepção agostiniana de livre-arbítrio por meio do que se costuma chamar de graça preveniente. Ou seja, o homem tem livre-arbítrio para os arminianos, mas este livre-arbítrio necessita de um amparo da graça. A graça ampara o livre-arbítrio e capacita a pessoa humana para a tomada de decisões existenciais em direção ao sumo bem. Por outro lado, os calvinistas, eles, claro, têm o seu pensamento centrado em João Calvino, um reformador muito conhecido, mas de maneira mais distante, os calvinistas, eles se associam ao Agostinho da última fase, ao Agostinho que entendia que Deus manipula e dobra, inclusive, as vontades humanas, de certa maneira, extinguindo a força do livre-arbítrio. Com essas considerações, eu deixo aqui aos ouvintes deste canal alguns apontamentos que entendo interessantes a respeito de Agostinho de Hipona, e alguns textos eu vou colocar na descrição, alguns livros publicados por Agostinho e também alguns textos que eu escrevi a respeito deste pensador. Eu tenho pesquisado Agostinho de Hipona já há 15 anos e tive a oportunidade de escrever, digamos, até muitos textos a respeito deste grande pensador, que inclusive, embora eu tenha a minha predileção por alguns focos do seu pensamento, não deixo de lado também a oportunidade de apresentar críticas a este pensador. Então, diante disto, boas reflexões agostinianas a todos e até o próximo vídeo.